Nesta unidade, vamos entender mais sobre o imposto sobre a renda, dando ênfase em fato gerador. E qual a classificação do IR? Para responder este e outros questionamentos, vamos contar com a didática do professor Edivaldo Danilo. Vamos lá! Então, fato gerador. Estávamos trabalhando aqui com a classificação dos fatos geradores, que é muito relevante para você entender a súmula 584. Então, o fato gerador do imposto de renda ele é periódico complexivo, também denominado de complexo. Por quê? Porque é um fato gerador que ocorre dentro de um período. Né? Por exemplo, o imposto de renda pessoa física, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Já o fato gerador simples é aquele que ocorre em determinado instante. Por exemplo, imposto de importação, por exemplo, imposto de exportação, por exemplo, IPI, importação ou IPI normal. Por exemplo, o imposto de importação ocorre no momento da saída da mercadoria do território aduaneiro. Já o imposto de exportação ocorre, na verdade, o imposto de importação no momento da entrada da mercadoria no território aduaneiro. Já o imposto de exportação no momento da saída do território aduaneiro, que vocês sabem, já estudaram aqui comigo, o registro informatizado do Siscomex. Já o IPI, por exemplo, ocorre, vocês vão estudar comigo, pode ocorrer a sua incidência no momento da saída da mercadoria do estabelecimento industrial ou equiparada industrial, ou pode ocorrer, por exemplo, no IPI importação, incide no momento do desembaraço aduaneiro. Então veja que são fatos geradores simples, que ocorrem em determinado instante, em determinado momento. Já o fato gerador permanente, também chamado de fato gerador constante, ocorre, por exemplo, nos impostos sobre a propriedade. Por exemplo, o IPTU, por exemplo, o ITR, por exemplo, o IPVA. Por quê? Porque em todo ano, esses tributos aqui incidem de forma constante sobre a mesma propriedade. Todo ano se tem que pagar o IPVA em regra, né? Então, veja que é um fato gerador constante ou permanente. Por isso, por exemplo, que no caso da interpretação do princípio do não confisco, temos que ter mais cuidado com esses tributos de fato gerador permanente ou constante. Por quê? Porque não é uma riqueza renovável. Enquanto, por exemplo, o imposto de renda é uma riqueza renovável a todo ano, você só vai pagar se você obter riqueza nova. Aqui não é uma riqueza renovável. Então temos que ter cuidado. Por exemplo, se você tributa a propriedade, né, um apartamento com alíquota de 50%, em 2 anos você confisca ele. Né? Então, por exemplo, no caso de impostos, né, com fato gerador permanente ou constante, tem que ter uma extrema razoabilidade no momento da tributação, para que esses impostos, como são impostos de riquezas não renováveis, né, não se confisque o imposto. Então temos que ter muito cuidado, por exemplo, na alíquota do IPVA, do IPTU e do ITR. Imagine você tem um automóvel, uma Ferrari, e de alíquota de 40%. Em 3 anos, você já está pagando mais do que o valor da própria Ferrari. Então, isso é confiscatório. Por isso que as alíquotas, né, dos tributos que têm fato gerador permanente ou constante tem que ser pequenas. Né? Tem que ser... Né? Por quê? Porque são riquezas não renováveis. Então, veja que o nosso IR, querido, está classificado como fato gerador periódico, também chamado de complexivo ou complexo. Então perceba o que diz o grande mestre baiano Amilcar Falcão de Araújo, que também distingue aí o fato gerador em simples e complexo. Né? O simples é aquele que ocorre em determinado instante. Diz o mestre, o fato gerador do IR é complexo, pois a incidência do IR compreende um conjunto de fatos considerados como um todo em determinado período.
ou como diz o professor Ricardo Lobo Torres, fato gerador complexo é o que abrange inúmeros fatos, atos ou situações jurídicas da mesma espécie. Já o fato gerador simples é o que se constitui de um fato isolado. Por exemplo, no ICMS, com a saída da mercadoria do estabelecimento empresarial, ocorre o fato gerador. Então, perceba, junto comigo, né, que é periódico, complexivo ou complexo, porque ocorre, né, em determinado período, em razão de diversos atos, situações jurídicas. Perceba que há uma crítica, por exemplo, do professor Paulo de Barros Carvalho, PBC, a essa classificação. Ele diz que todos os fatos geradores são simples. Por exemplo, no imposto de renda, eu não deveria considerar o período de 1º de janeiro até 31/12, mas sim a data de 31/12, que seria o último instante. Né? No caso aqui, do fato gerador permanente, ele disse, não é fato gerador permanente ou constante. Por quê? Porque incide em todo dia 1º do ano. Em regra, a incidência desses tributos é todo 1º de janeiro do exercício financeiro. Então veja que para ele todos os fatos geradores são simples. Essa é uma crítica do professor Paulo de Barros Carvalho. Mas essa classificação é adotada no mundo dos concursos, sim. Então veja aqui o nosso querido imposto de renda à pessoa jurídica. A legislação também estabelece o período de apuração para o IPPJ, né, o IRPJ, Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, né, o período de apuração trimestral, que é encerrado, por exemplo, nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário. Por sua vez, pode a pessoa jurídica optar pela tributação com base no lucro real e adotar o período anual também, que é encerrado em 31 de dezembro de cada ano calendário. Ok? Então, dito isso, vamos resolver algumas questões aí de concurso. Veja aí questão do concurso para juiz federal da 4ª região. O termo complexivo utilizado em relação ao imposto de renda guarda pertinência com a complexidade do ato administrativo que na espécie tributária fica a depender de mais de uma esfera decisória. Nada a ver. Não tem nada a ver. É aquela questão de se mistura aí alhos com bugalhos. Veja que não tem nada a ver. O fato gerador ele é complexo, complexivo ou periódico, porque ele incide em determinado período, em decorrência que nesse período ocorrem diversos fatos, atos ou situações jurídicas. Não tem nada a ver com questão de esfera decisória. Não tem nada a ver de ficar a depender de uma esfera decisória e o fato gerador não tem qualquer pertinência com isso aí. Por isso é falsa, incorreta esta alternativa. Chama aqui a sua atenção, para concluir esse tema, da súmula 394 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: é admissível em embargos à execução compensar os valores do imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. Então, o que diz a nossa querida súmula 394 do STJ? Que quando o contribuinte ou o responsável tributário se defender da execução fiscal, ele pode fazer o pedido de compensação tributária do imposto de renda retido da fonte. Ok? Então veja que é possível a compensação tributária, é possível se fazer o pedido, né, em embargos à execução, que a defesa apropriada do contribuinte ou do responsável tributário no momento de uma execução fiscal, ele pode fazer o pedido de compensar o imposto de renda retido indevidamente com outros valores apurados na declaração de ajuste anual. Ok? Vamos nessa. Então, agora vamos para o aspecto espacial do imposto de renda. O aspecto espacial é o local da incidência do nosso querido imposto de renda. Veja que o imposto de renda adota o postulado da tributação em base global ou em bases universais, né? O que expressa que a sua incidência sobre a universalidade de rendimentos do contribuinte.
não é? Que, como ganhos de capital e lucros no território nacional, até mesmo por pessoa residente ou domiciliada no estrangeiro ou no território estrangeiro, por pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Por exemplo, o que diz o artigo 43, parágrafo 2º do nosso querido Código Tributário Nacional? No caso de receita ou rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará a sua disponibilidade para fins de incidência do imposto de renda. Então perceba que inclusive rendas oriundas do exterior pode incidir o imposto de renda brasileiro. Ok? É o que dispõe a norma geral do artigo 43, parágrafo 2º. Então veja, o IR pode incidir na hipótese de receita ou rendimentos oriundos do exterior, território estrangeiro. Olha um exemplo aí. O IR pode incidir na hipótese de disponibilidade de renda ou proventos percebidos no exterior por residentes e domiciliados no nosso território. A pessoa é residente e domiciliada aqui no Brasil e recebe rendimentos oriundos do exterior, pode ser que seja tributado aqui no Brasil. É possível. Claro que cada vez mais o Brasil está fazendo acordos ou convenções internacionais contra a bitributação de renda. Mas é possível a tributação? É. Claro que vamos avaliar a legislação de cada país específico, se existe acordo contra a bitributação ou não no Brasil. Veja aí que no caso de rendimentos adquiridos no Brasil decorrentes de atividades situadas no exterior, mesmo que sejam recebidos por residentes e domiciliados no estrangeiro, também poderão ser tributados no Brasil. Veja aqui como é sobre a influência da tributação sobre bases universais, decorrente da universalidade de rendimentos, o imposto de renda tem um campo de abrangência aí enorme. É claro, por exemplo, que no caso de a pessoa morar no estrangeiro e receber verba oriunda do estrangeiro, aí não tem como o Brasil atuar, porque não tem nenhum link com o território nacional. Fora isso, se tiver algum tipo de ligação, é possível, não é que vai incidir, mas é possível a incidência. Vamos avaliar aí cada caso. E é isso que você tem que saber para fins de concurso público, que é possível a incidência do IR. Veja em outras palavras, isto é, por exemplo, as pessoas não residentes no Brasil podem ser tributadas apenas sobre a renda gerada dentro do território brasileiro. Princípio da territorialidade, é o que eu acabei de falar para você. Se a pessoa é residente, não é residente no Brasil e recebe verba que não tem qualquer ligação com o Brasil, não pode ser tributada. Nos vemos daqui a pouco. Abraço. Muito bem. Nessa unidade de estudo, você entendeu um pouco mais sobre o fato gerador do imposto sobre a renda. Ainda vamos prosseguir com o estudo de tributos tributários. Por isso, revise esta aula para não passar nenhuma dúvida e continue acompanhando as demais unidades para aprofundar o assunto. Até lá!